Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e damos início a mais um podcast Papo Reto, direto da redação da ABN. Você pode participar com a gente toda semana através das nossas plataformas digitais. Nós temos o site www.agenciabrasildenoticias.com.br, temos o Instagram ABN Notícia, nosso Facebook também estamos transmitindo ao vivo o podcast nesse momento e também no nosso YouTube. Então você pode participar com a gente, mandando sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. Participe com a gente. O podcast tem o propósito de trazer sempre uma personalidade do nosso estado do Amazonas para debater assuntos relevantes para toda a população. E você é o convidado para participar desse podcast. Hoje, nesta terça-feira, a gente recebe o deputado estadual Tony Medeiros aqui com a gente. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Márcio. É uma oportunidade que eu tenho até de fazer uma prestação de contas desse mandato. Muito obrigado. Início de ano, né? Já começa com a prestação de contas. Já começa com a prestação de contas. E ao meu lado aqui para dividir esse podcast, Jonas Wesley, nosso jornalista aqui também da editoria de política. Seja bem-vindo, Jonas. Quero agradecer a oportunidade. É sempre bom estar conversando com personalidade da política pública sobre o assunto cara a cara. Bom, e a gente começa o podcast sempre, deputado, fazendo uma pergunta. É claro que a população, não só de Manaus, mas de vários estados, conhece o Tony Medeiros, conhece o amo do boi e conhece o deputado. Mas quem é o ser humano Tony Medeiros? Tony Medeiros é um caboclo sem pavulagem. Pé recheio. José Wellington... Não, João Wellington de Medeiros Cursinho. Então vou começar pelo meu nome logo. Na realidade, meu nome era só Wellington. Antes do batismo, meu pai escolheu, viu aquele general que derrotou Napoleão, colocou Wellington. Só que na hora do batismo, o padre sugeriu que tivesse o nome de santo na frente. E o nome do meu avô era João, então acabou ficando João Wellington. Meu pai é caboclo de Parintins, nascido no Paraná, do Paraná de Parintins, de cima, olha, ainda tem isso, de cima do meio de baixo. E a minha mãe era uma paraibana que chegou com 13 anos de idade no estado do Amazonas, né? Então eu sou filho realmente de uma comunidade chamada Miriti, em Parintins. Então eu te diria que se for definir quem é Tony Medeiros, te diria mais uma vez que é um caboclo sem pavulagem. Não tenho muita vaidade, não. Eu, na realidade, sou muito católico, muito devoto de Nossa Senhora. Recebi os ensinamentos desde muito cedo. Você pode ver que mesmo envolvido ou na arte ou na política, você nunca ouviu nenhum escândalo envolvendo a minha pessoa. Tenho 8 irmãos, todos homens, não tenho nenhuma irmã, né? E se resume a isso. Eu venho de uma família muito humilde. Eu sempre falo para as pessoas que eu nasci numa casa de palha, coberta de palha, porta de palha, janela de palha e chão batido. Tomando chá de Preciosa. Preciosa já foi quando a gente morava na cidade. Eu contei uma história para ele antes aqui. Mas a minha casa em Parintins, na Paz de Andrade, era coberta de palha e era de barro. E tinha realmente um esteio de Preciosa em casa. Daqui a pouco do interior sabe o que é Preciosa. É uma delícia o chá. Meu irmão apertava o negócio da grana. Mamãe criou a gente assim, né? Só os adultos tomavam café. Depois que eu vim descobrir que era pela dificuldade financeira mesmo. Mas eu tive um ponto forte que eu vou já te falar. Então, quando a coisa apertava, a gente tirava a Preciosa do esteio da casa. Meu irmão, a casa estava para cair. De tanto tirar chá de Preciosa para que a gente pudesse tomar. Imagina, 8 irmãos, mas eu tomo chá, eu não tomo chá 2 dedinhos de chá. Eu sou acostumado a tomar chá, copo maior do que esse, cheio, e aí era com um pedacinho de pão. E era assim que a gente tomava café. Você era o mais velho entre irmãos? Não. Eu tenho o Messias. O Messias é meu irmão mais velho, que já foi 2 vezes vice-prefeito e vereador em Parintins. Eu tenho o Marco Aurélio, que se aposentou há 2 meses passado, 40 anos de INCRA. Eu tenho o Hinaldo, Hinaldo Medeiros, que é um compositor bastante conhecido, né? Depois dele tem
Tem um que morreu, um irmão meu que morreu. Aí vem eu seria nessa escala o quê? O quinto filho. Aí depois eu tenho o Genilson, né? Tenho o Juni, o Marcilon, que é o chefe da Cefaz em Parintins há mais de 20 anos e que hoje foi o vereador mais votado do último pleito em Parintins. E tenho o Rony, que é um irmão de criação, que é filho do meu irmão mais velho, mas foi criado pela minha mãe, que na realidade é muito mais meu irmão do que meu sobrinho. Então é meu irmão criado pela minha mãe para compensar aquele meu irmão que faleceu muito, ainda criança. Então eu tenho 8 irmãos. O senhor é técnico em agropecuária, graduado em educação artística, com habilitação plena em música pela UFAM e pós-graduado em tecnologia da educação. Mas eu queria saber essa história do Tony Medeiros, amo do boi, e de repente ser um político. Como é que foi essa fusão? Porque não deixa de ser, né, Tony? Não deixa de ter o amor pelo boi bumbá, pela cultura parintinense, pelo folclore. Na realidade, nós todos somos políticos, concorda comigo? Concordo. Eu fui candidato ainda muito novo. Eu fui candidato a primeira vez, bem novo. Como é que tu começou nessa trajetória, primeiro, artística, né? Assim, eu vim para Manaus com 14 anos de idade. A minha mãe, é isso que eu ia falar, que eu acabei... A minha mãe, ela tinha um diferencial. A minha mãe dizia que só a educação iria transformar as nossas vidas. Só. Então, a minha mãe dizia que a única forma de você corrigir esse distanciamento social era através da educação. E quando nós terminávamos naquela época o ginásio, que é o fundamental hoje, a 8ª série, a nossa mãe, eu terminei com 14 anos, fazendo 14 anos. A nossa mãe, rapaz, tem que ter muita coragem. Ela dizia, eu te amo, mas você tem que ir embora. E nós vinhamos para Manaus. Imagina, sem nem um centavo no bolso. A nossa casa aqui, eu não conhecia ninguém, como é que eu podia? Mas a nossa casa aqui era o colégio interno. Dos 8 irmãos que eu tenho, 6 vieram para o colégio agrícola. É o recorde, inclusive. Então, depois virou a Escola Agrotécnica Federal de Manaus. E ali, eu vou falar uma coisa para ti. Para quem não sabe onde é o colégio agrícola, desculpa. O colégio agrícola é hoje o IFAM Zona Leste. Sim. Eu vim várias vezes a pé do IFAM até o porto de Manaus. Eu não tinha dinheiro, aí tinha que buscar encomenda, que era do que a gente vivia. Minha mãe mandava assim, uma carnezinha, mandava uma fruta, quando podia um dinheirinho bem pequeno. Era essa história que eu ia perguntar de você, como foi, recém-chegado, aos 14 anos, essa caminhada pela educação, que inclusive deu hoje a você 3 vias de formação, certo? A música, a educação, e você também é técnico em agropecuária. Como foi essa caminhada? Muito cedo, muitas dificuldades? Eu sou apaixonado pelo setor primário. Quem passou pelo colégio agrícola é uma irmandade. É uma irmandade, até hoje. Nós somos assim irmãos quando nós nos encontramos. E é lá que você já saía concurso profissional de técnico em agropecuária. Eu sou técnico em agropecuária por isso. Olha aí, as pessoas vinham para isso. O Chico da Silva estudou na escola técnica. Eu vou te dar um exemplo. O João Pedro, que foi até senador, Gonçalves, ele veio para Manaus também para estudar na escola agrícola. O Sinésio, de uma família muito humilde lá de Santarém, veio de Santarém para estudar numa escola agrícola. Por quê? Porque era a nossa casa. Ali você tinha café, almoço, janta e educação. E dessa forma você sobrevivia. E naquele tempo você já saía praticamente empregado quando você saía do colégio agrícola. Então, assim... Antigamente tinha isso mesmo. Já saía já com uma vaga no mercado de trabalho. De tão específico que era o curso, né? Então, foi muita dificuldade. Vocês não têm noção do quanto foi difícil. Eu até brincando um dia desse na Assembleia, eu devo uma homenagem ao ovo. É sério, como artista. Vamos lá, como artista. Ao ovo? O ovo da galinha. O ovo matou muito minha fome e mata a fome de muita gente. É verdade. Isso é verdade. Olha,
Você não imagina o quanto o ovo é importante na vida de alguém que quer crescer na vida. E nesse momento, Tony, como é que surgiu a oportunidade de virar o homem do boi? Não, Porque assim, tu tem uma história. Mas todos nós que nascemos em Parintins temos um envolvimento com os bois, né? Eu já tinha. Lá você se decide, ou é garantido ou é caprichoso. E eu andava desde criança pelo Curral do Garantido, é claro, sem atenção nenhuma. Eu conheci o seu Lindolfo Monteverde, rapaz. O velho Lindolfo, que é criador do Garantido. Eu lembro do seu Lindolfo. O seu Lindolfo morreu no dia 5 de julho de 79. É uma data até que ninguém esquece, porque dia 6 de julho é o dia do Círio de Nossa Senhora do Carmo. Uhum. Então, aquilo ali fazia parte da vida da gente. Eu ainda vi os bois brigando no meio da rua, era algo terrível. Eu ainda vi os bois brigando. Então a gente andava atrás do boi, mas não era essa dimensão toda. Porque o boi, ele brigava muito na rua. Estava construindo a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. E tinha um grupo de jovens comandado por um padre que chamou os jovens, olha, em vez de vocês ficarem brigando, porque também no grupo de jovens ficava naquela, olha, o caprichoso é melhor, o garantido é melhor, chamou e disse, por que a gente não traz para a quadra da Jaque, que era a Juventude Alegre Católica, e a gente coloca os dois bois para disputarem, o melhor que ganhar, ganhou, pronto. Padre Augusto. E assim nasceu o Festival Folclórico, com o intuito de arrecadar fundos para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. E eu ainda lembro, pode parecer, eu em cima de um abieiro, querendo olhar por cima do muro, os bois brincando. Olha só. Um dia ainda vão estar lá. Mas eu já tinha, como eu nasci do lado do Caprichoso, né? Eu nasci do lado do Caprichoso. Só que na rua perto de casa tinha 2 estivadores, homens humildes, trabalhadores. Mas os 2 eram garantidos, interessante. E o garantido ia brincar na casa dos 2. E a gente era assim, tão pobrezinho que a gente não podia pagar a língua do boi, para o boi brincar na frente da nossa casa. E ali um dia eu adoeci muito. Eu me lembro, eu fui desenganado. Me colocaram naquela cadeira de cipó. E o papai me perguntou o que eu queria aqui de presente. Eu falei, eu quero que o garantido brinque aqui em casa. E aí o papai, não sei de que forma, foi lá, comprou a língua do boi, que era assim, a língua do boi na realidade era um dinheiro para o boi brincar na porta da sua casa. Fizeram uma fogueira grande, esse é o meu primeiro contato, ainda bem criança, com o boi garantido. Aí depois disso, quando eu já vim para Manaus, que eu te falei, com 14 anos, já era garantido desde criança. Só história depois. Sim, e aí, só que eu tinha um tio que faleceu no ano passado, que ele tem dezenas de livros publicados. Na realidade, eu vejo assim como ele a grande inspiração da nossa família, porque minha mãe, eu falei para você que era paraibana. Sim. Então a gente tem essa raiz nordestina que talvez tenha facilitado um pouco mais nesse convívio a desenvolver o talento e ali para fazer o desafio do amo não é eu fácil, acabei não. passando, olha só, 23 anos como amo do boi garantido. 23 anos. Um dia desse, quando eu parei... Tem que ter muita história, né? Para fazer a rima, para fazer... 23 anos seguidos, imagina só você. Não, e se você analisar, eu comecei com o amo do boi com 20 e poucos anos. Eu fui me tocar, porque antes de ser amo do boi, não era só um levantador de toada, ia vários levantadores de toada para a arena cantando, eu era um deles. O que acontece? Se eu for contar, eu tenho muito mais de 30 anos dentro da arena. E aí eu fui olhar, digo, meu Deus do céu, eu tenho praticamente a minha vida toda dentro daquela arena e eu nunca tinha, vamos colocar assim, curtido a minha cidade. Por quê? Quando é o festival, a responsabilidade é gigante. Você entra como herói e se você não fizer um negócio muito bom, você vira bandido no outro dia. A turma não perdoa.
Então, eram assim, você tinha que estar concentrado, você tinha que estar preparado para a coisa, você não tinha que cometer excessos nenhum para você fazer uma boa apresentação no Bumbódromo. Então, nasceu assim e essa camisa aqui, ó, não tem nada a ver com partido político, é uma homenagem realmente à minha paixão, que é o Boi-Buá Garantido. É uma história. Agora, como é que partiu essa ideia? Você falou que a gente já nasce político, claro, a gente faz política todos os dias, né? Mas como é que partiu essa vontade de representar o povo, de fazer parte dessa história política do Amazonas, Antônio? Quando eu vim para Manaus, com 14 anos, eu fui para o Colégio Agrícola. E quando eu estava lá no 3º ano, eu virei presidente do Centro Cívico da Escola Agrotécnica. E ali naquele tempo já existia uma movimentação dentro da União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas. Eu me envolvi nesse movimento. Eu apanhei de polícia. Uma vez eu pulei daquela... Te lembra que o palácio era lá na 7 de setembro? Sim. Rapaz, a gente vinha peitando, empurrando, lá vem a polícia desse lado, eu tive que pular, foi daquela ponte lá, só para... Aquela água podre naquela época, saiu de lá para você não apanhar de polícia. Então, eu me envolvi nesse momento, nesse movimento estudantil, e ali você tinha acesso a muitos livros de política na época. Eu acho que a grande paixão sobre o assunto partiu ali. Tanto que agora eu então fiquei... essa veia política já vem de muito tempo. Eu fiquei emocionado. Olha só, a nossa luta naquela época era pela meia passagem. Eu estava na luta, mas eu achava quase impossível. Por que eu estava na luta? Porque o meu dinheirinho era muito contadinho. Eu só podia vir uma vez por final de semana em Manaus, com o dinheiro que eu tinha, de ônibus. Aquela luta da meia passagem parecia inglória. Parecia assim, impossível. Tinha o Vicente Felizola, tinha o Carril naquela época, o Sávio, que era do mesmo movimento que eu. E eu lembro quando comecei a comprar os primeiros tickets da meia passagem, uma conquista nossa. Eu fiquei assim super emocionado porque já se falava na possibilidade do passe livre estudantil naquela época, mas era utópico. E muita gente usou essa bandeira até para ganhar a eleição. Muitos daqueles ali se transformaram com o tempo em vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, usando essa... E agora, do nada, o governador atual, Wilson Lima, se juntou com o prefeito atual, que é o Davi Almeida, e... Era gratuidade. Gratuidade, o passe livre. Eu fiquei emocionado porque foi algo que eu até apanhei por essa causa. Achei que seria, assim, quase impossível. E depois de tantos anos eu pude presenciar esse momento. E eu fiquei assim, para alguns não representa nada, mas para mim representa a oportunidade grande para aqueles que realmente querem estudar. E essa é uma oportunidade, aproveitar e falar para os jovens aqui, quando você vai para a escola, quando você vai para a escola, que você não estuda, que você gazeta, que você trata mal o professor, você não está prejudicando o professor, a escola, não está enganando seus pais, você está enganando o seu futuro. O seu futuro. E porque essa visão eu tinha já da minha mãe. Então, eu quero aproveitar e falar isso, porque os jovens precisam ouvir isso. Só a educação vai transformar, só a educação. Porque na hora do concurso, acabou o negro, o branco, o índio, o pobre, o rico. É a competência no concurso de cada um que vai te dar a oportunidade de mudar de vida. Tony, você falou de oportunidade de fazer um balanço, né? Uma prestação de contas, e a gente tem alguns pontos aqui para a gente debater em pontos importantes, como uma questão de regulamentar a atividade garimpeira no estado do Amazonas, uma atividade para alguns muito polêmica, né? Para outros a gente tem que ver o outro lado também dos trabalhadores, de que maneira
esse tema está sendo abordado na Assembleia? Qual é o posicionamento do deputado Tony Medeiros em relação a isso? É interessante. Tem umas coisas que não dá para entender. Rondônia tem o mesmo bioma, as mesmas leis ambientais, e lá você pode garimpar. E no Amazonas não pode. Eu estava até olhando um estudo da Universidade do Estado do Amazonas sobre formas alternativas de garimpar sem uso do mercúrio. Nós temos que encontrar uma alternativa, claro, não é para os grandes, é para aqueles que querem sobreviver. Nós moramos num estado gigante, onde se criou... As nossas alternativas econômicas de desenvolvimento são poucas, concorda comigo? Concordo. Manaus tem um modelo econômico, que é a Zona Franca, que cumpre a sua função, mas hoje, com a globalização, a gente percebe que é uma certa fragilidade. Sim. Se tirasse a Zona Franca de Manaus hoje, o Estado ia sobreviver de quê? Nós temos alternativas, mas são pouco exploradas. Sim, né? Nós temos... Vou dar um exemplo para você. Tu sabias que de Manaus, dentro do Estado do Amazonas, de Manaus a Inhamundá, todos os municípios têm gás e petróleo? Todos. Mas não se explora. Sim, tem uma exploração pequena. Hoje ali em Silves, Itapiranga, vão perfurar mais um poço em São Sebastião do Atumã. Uma alternativa econômica de desenvolvimento seria o gás e o petróleo. Outra alternativa econômica de desenvolvimento, o Fred Cruz era meu amigo, que faleceu, que era do superintendente do DNPM, né? Departamento Nacional de Recursos Minerais, né? Sim. Ele me disse uma vez, baseado nas pesquisas das perfurações da Petrobras, que do Juruá a Santarém é fundo de mar. De Juruá a Santarém é a nossa reserva. Do Juruá a Santarém é a nossa reserva de potássio. De silvinita, que chamam. O potássio seria uma outra alternativa. Uma outra alternativa. Hoje o nosso Brasil só produz 8% da necessidade que tem de potássio. Quem poderia fazer isso, Tony? Porque assim, a gente fala de alternativas econômicas, a gente fala de Zona Franca, mas quem poderia fazer isso? O que falta para acontecer? Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos... A questão ambiental é extremamente complexa. Quando eu falei, você pode perfurar em qualquer lugar desse que eu te falo, de Santarém ao Juruá, que você vai encontrar silvinita. Aí você fala, Manaus tem, Taquatiara tem, Parintins tem, Silves tem, Careiro tem, tudo tem. E eu tive a oportunidade, olha só, Márcio, eu visitei a única mina de potássio do Brasil, e eu fiz umas perguntas idiotas deles. Sabe, por exemplo, descemos no elevador 400 metros para baixo, porque eu achava assim, como é que eles vão tirar potássio a 700 metros de profundidade? Não é que é uma pergunta meio... Você desce no elevador 400 metros, primeira pergunta idiota que eu fiz. Como é que vocês fazem? Lá no Amazonas não dá para fazer isso aqui. Por quê? Porque lá tem muitos lençóis freáticos. Ele disse, não, na década de 70 nós já tínhamos tecnologia para isolar os lençóis freáticos. Quando chegou lá embaixo, eu disse... Década de 70, né? 70. Aí outra pergunta idiota. Falei, mas não dá para fazer lá no Amazonas também esse tipo de exploração, porque nós temos muitos rios, o rio Amazonas é muito grande, como é que você vai explorar? Ele disse assim, Tony, o rio Amazonas fica bem aqui. Vamos colocar que ele vá a 150 metros, tu tá bem aqui, 700, tu tá transitando aqui. Lá já existia mais de 400 quilômetros de túnel, só para você ter uma ideia, nessa mina que funciona em Sergipe. E Tony, a gente vê que esse assunto ele é muito, muito importante e pouco debatido, mas a Assembleia poderia montar uma força-tarefa, digamos assim, para trazer de fato
essa oportunidade de mudar um pouco a matriz econômica, tirar um pouco a sobrecarga da Zona Franca? Sim, nós temos o potencial. Vamos lá, vamos bem rapidinho nos potenciais. Nós temos o potencial madeireiro. Uma vez eu falei no potencial madeireiro, aí vem aqueles que, como é que vai destruir a Amazônia? Gente, o Promóveis. Só acontece se não tiver fiscalização. Todos, né? Os Nem móveis das regulamentação. escolas públicas do estado do Amazonas vem do Promove, vem de madeira do Amazonas, gente. É só explorar racionalmente. A alternativa é criar políticas públicas. Sim, vamos lá, o potencial da pesca. O potencial da pesca esportiva. A pesca esportiva, olha só, eu tenho uma PEC, um projeto de lei da pesca esportiva, que é um segmento dentro do turismo, A pesca esportiva, todo tucunaré pescado no estado que vai para o mercado te rende 6 milhões de reais por ano. Tu sabes quanto a pesca esportiva injetou só em 2020, nesse ano de pandemia, que quase ninguém veio para cá? Quase 500 milhões. Tu sabe quanto a pesca esportiva ela injeta na economia dos Estados Unidos por ano? Mais de 115 bilhões de dólares. Eu acho que o poder público, quando eu falo poder público, eu falo de todos os entes envolvidos, ainda estão meio que cochilando para esse lado econômico do nosso estado? Sim. Porque olha a piscicultura. Ei, Roraima e Rondônia, nós temos a maior, lâmina d'água do mundo. Nós teríamos, assim, pelo menos no mínimo, umas 5 outras matrizes econômicas? Temos, eu posso enumerar para ti agora. Vamos lá? Além da Zona Franca. Sim, nós temos o potencial mineral, nós temos o potencial de gás e petróleo, nós temos o potencial do setor primário, gigante aqui que pode, nós temos o potencial da pesca, nós temos o potencial da madeira, nós temos o potencial da piscicultura. E hoje, como a Assembleia trabalha em cima disso? Olha, na realidade, nós temos alguns avanços verdadeiros. Vou dar um exemplo. O setor primário, ele tinha um orçamento de pouco mais de 80 milhões por ano. Por isso que eu hoje acompanho o governador Wilson Lima. Olha só, não é por questões pequenas. Vou dar um exemplo para você. Tu sabe quanto hoje é o orçamento do setor primário? Em torno de 330 milhões. Olha a diferença. Eu tenho visto que realmente o olhar para esse setor tem sido um pouco mais sensibilizado. Está sendo mais olhado para esse lado do setor, inclusive as ações do governo estão refletindo isso no interior do estado. Eu vou te dar um outro exemplo, rapaz. Não é só. Como é que se avalia o governo? É muito fácil dizer, o fulano não sei o quê, mas fulano não presta, fulano não vale nada, fulano. Como se avalia o governo? É só olhar por segmento. Olha segmento por segmento. Vou te dar um exemplo. Quando eu vim para esse mandato, eu trouxe mais bandeiras. Tipo, eu fui eleito 2 mandatos de vice-prefeito no interior. Então, nessa pandemia, o que mais indignou a mídia nacional foi saber que nenhuma das 61 cidades do interior do estado do Amazonas tinha UTI. Manaus com 814 UTI e o interior sem nenhuma. Essa foi uma das bandeiras. Articulamos junto com o governo. E está sendo concretizado. Sim, né? O governo mandou Parintins. fazer o estudo necessário. E aí, quando você é deputado estadual, você tem que pensar no estado, não somente a sua cidade. E graças a essa articulação, nós conseguimos que as 10 primeiras UTIs, o governador foi lá e viabilizou a instalação dessas 10 primeiras UTIs lá no município de Parintins, no Baixo Amazonas. Itacoatiara, ela vai ser o polo do Médio Amazonas. Manacapuru vai ser o polo, Manacapuru também. Aí nós temos Tefé, naquela região do Médio Solimões, né? Vamos ter Tabatinga. Tefé já tem de Coari. Sim, né? Aí nós teremos Tabatinga no alto, aí dividindo por rios. Vamos lá. No Juruá, nós teremos Eiro Nepé, Lábrea no Purus
E aqui no Madeira nós teremos também as UTIs implantadas em Humaitá. Eu vejo como um grande avanço. Colocaram na cabeça da gente que alta complexidade só era privilégio da capital. E eu fico feliz em poder fazer parte desse processo. Tony, a gente vai fazer um rápido intervalo, tomar uma água, vamos pagar os comerciais e a gente volta rapidinho com mais podcast Papo Reto, hoje com o deputado estadual Tony Medeiros. A gente volta já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento. Ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Muito bem, estamos de volta com o podcast Papo Reto, direto da redação da Agência Brasil de Notícias. Eu sou o Márcio Paz Barreto e hoje no podcast Papo Reto a gente está conversando com o deputado estadual Tony Medeiros, falando um pouco da sua vida, da sua trajetória, desde a infância, passou pelo Boi Garantido, foi ano do Boi e hoje vem atuando como deputado estadual do estado do Amazonas. A gente quer agradecer o apoio dos nossos parceiros. Nós temos aqui a padaria Isa Padaria, nos fazendo aqui fazendo a parceria com a gente aqui, trazendo sempre um coffee break bem interessante para os nossos convidados. Temos o Bruno Climaco também, que é parceiro aqui do podcast Papo Reto. Temos o Maná Delivery também, no nome do Renison, meu amigo, obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Temos o Auto Rodas, como eu falei, do Bruno Climaco. Temos também o Robson que é parintinense, viu, deputado? O Robson, inclusive, ele tem uma barbearia aqui e tinha um lanche chamado Parintins Burger. Oh, legal. E lá ele fazia, ele fechou a lanchonete, mas ele fazia um sanduíche azul e o outro vermelho. Chegou a ver? E o sanduíche era a carne era de tambaqui. Impressionante, tá dando até água na boca de lembrar desse sanduíche. Olha aí, Um abraço, Robson, obrigado também pelo carinho, pela audiência. Bom, vamos voltar aqui a falar com o deputado. Deputado, o senhor falou aí dessa indicação muito importante, né, de levar a alta complexidade para o interior do estado, dividir um pouco, descentralizar da capital esse atendimento de suma importância, principalmente na pandemia. Mas a gente tem outras ações também que a gente considera importante, como o senhor falou,
de olhar para o setor primário, ter essa possibilidade de o Estado ter outras matrizes econômicas, a gente vê que também tem uma indicação do senhor para criação de uma universidade rural. Como seria essa universidade? Márcio e Jonas, Está dentro da sua área. essa aqui, né? é minha paixão. A maioria das pessoas que vieram do interior, eu falo de comunidade, não da cidade, das cidades, elas saíram do interior por falta, com problema de educação. O que acontece? Nós temos que pensar em dar a mesma oportunidade, quando se trata de educação, para aqueles que escolheram a zona rural do nosso estado para viver. Não é só para aqueles que vivem no interior do estado. E quem vive no interior já começa ali uma espécie de preparação, né? Sim, agora imagina só. Hoje você só tem até o ensino médio. Foi criada uma estrutura. Como não dava para fazer uma escola em cada comunidade, se criou uma estrutura tecnológica. Se instalou uma antena, montou a estrutura com a televisão bem grande, montou-se essa estrutura e ali, através da tecnologia, você consegue fazer o seu ensino médio, que é o que o caboclo chama de tecnológico. Essa estrutura ela existe em mais de 3.500 comunidades rurais. O que eu chamo de universidade rural? Na realidade é para ser entendido. É que nós poderíamos aproveitar essa estrutura tecnológica já existente e oferecer, através dessa estrutura tecnológica, o ensino à distância hoje com a própria pandemia, até em Manaus se tem ensino à distância. Antes se tinha um certo preconceito, hoje não tem mais jeito. Alternativa. Então, o que é a universidade rural na realidade? É aproveitar essa estrutura tecnológica já existente e oferecer através da Universidade do Amazonas e oferecer através do CETAM, que o CETAM também tem autonomia para cursos a nível de graduação e pós-graduação, e pós-graduação o CETAM também tem, e oferecer através dessa estrutura tecnológica a oportunidade para aquele que mora nas comunidades rurais possa fazer o seu curso superior. Agora imagina só, chega arrepia, você, qual é o sonho de todo pai de família? É formar o seu filho. É o meu sonho, é o teu sonho, é o sonho de todo mundo. Arrepia porque o senhor lembra do Miriti, né? Eu vim de lá das comunidades. Então, imagina só você formando no curso superior o teu filho lá na própria comunidade. Eu te diria que a Universidade Rural hoje, e tem um detalhe, articulei com o governo, e o governador autorizou todo o estudo necessário. Essa semana eu estava com o governador e eles estavam escolhendo os cursos que seriam... então já está bem adiantado. Não, ela vai começar agora em 2022. Ela vai começar em 2022. Já agora, vai ser uma realidade, então, para as comunidades. Sim. E agora eu quero só fazer um pedido aqui para as comunidades. Me convidem para as formaturas. Porque eu acho que vai ser o Paraninfo. O momento mais... Eu faço questão de ser Paraninfo. O momento mais emocionante da minha vida, quando eu tiver a oportunidade de assistir uma formatura numa comunidade rural dessa, no lugar mais distante que seja, porque assim, você vai ter a oportunidade de, não é só as comunidades dos brancos, não. Lá a tribo, hoje nas tribos tem um tecnológico, e naquela tribo mais distante, lá na cabeça do cachorro, lá nas embrenhas do Andirá, do Aicurapá, nas brenhas do rio Nhamundá, do rio Purus, do rio Madeira, da comunidade mais distante, vai poder, imagina só, você formar o seu filho num curso superior na própria comunidade. Eu te diria que esse, sem dúvida nenhuma, seria um dos maiores avanços da educação nos últimos tempos. Deputado, o senhor está desde quando como deputado estadual? Nesse mandato? Não, o senhor já tá há quanto tempo já? Não, eu tive o primeiro mandato,
que foi de 2010 a 2014. 2010 e agora a 2014. eu era vice-prefeito de Parintins, fiquei como suplente. O deputado Josué Neto assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas e no final de março de 2021 eu voltei à Assembleia e... Pelo jogo da coligação. Sim, eu tive que renunciar à Prefeitura de Parintins. Renunciei à Prefeitura de Parintins e vim assumir o segundo mandato de deputado estadual. Qual o balanço que o senhor faz nessa trajetória na Assembleia Legislativa? O que a gente pode enumerar? O senhor já disse aqui que essa universidade rural é a menina nos olhos do deputado Tony Medeiros. Tem essa questão da alta complexidade também no interior do estado, mas qual o balanço que o senhor faz hoje de todo esse trabalho e o que vem pela frente agora nesse ano? Na realidade, o mundo vive em plena transformação e nós temos que nos ajustar a essas transformações. E às vezes essas transformações é que nos mostram os problemas. Nós precisamos... nós temos muitas coisas a avançar. Vou te dar um exemplo. Nós precisamos encontrar alternativas econômicas de desenvolvimento para o interior do estado e para a capital do estado também. Deixa eu só fazer uma correção, deputado, se o senhor me permite. Sim. A gente já encontrou. Só precisa encontrar forma acreditar. Encontrar essa forma de explorar de forma legal, justa e que beneficie realmente a população. Márcio, tu sabias que a indústria cultural ela representa 30% do orçamento do Estados Unidos? Sabia. 30%. É verdade. Vamos olhar Parintins, que tem um orçamento de 179 milhões. Tu sabias, agora foi para 200 e alguma coisa, Parintins. Tu sabias que o festival injeta mais de 100 milhões na economia do município de Parintins? Agora imagine só, isso aqui é o turismo. Nós temos países que sobrevivem da indústria cultural. Isso no fim de semana, né? Sim. O potencial é gigantesco. O próprio setor primário. Aqui, vamos colocar aqui. Eu queria até... Por isso que eu reconheço os avanços. Nós perdemos quase mais de 100 toneladas de peixe por dia em Manaus. Você já viu o estrago. Agora, depois de muita luta, né? Todo mundo falava. Por isso que eu digo que o Estado vive um novo momento. O governador Wilson Lima, ele quebrou paradigma, sabia disso? Antes a gente achava que só o fulano e o fulano podia administrar o Estado. Hoje, sabe o que eu penso, Márcio? Que você pode administrar o Estado. Que o Jonas pode administrar o Estado. Que eu posso administrar o Estado. E num momento que o mundo inteiro viveu de uma maneira diferente, né? A gente tem que ressaltar que foi um momento atípico no mundo inteiro. Ninguém sabia o que fazer, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas morreram, infelizmente, mas a gente tem que levantar a cabeça e dizer: nós estamos sobrevivendo, nós estamos vencendo. Mas nós já somos, todos nós aqui, imagina quantos milhões de pessoas já morreram nesse mundo, nas guerras, nas doenças, nas pandemias. Nós estamos vivos aqui porque nós já somos sobreviventes de muitas tribulações, muitas coisas a humanidade já passou, não é? E agora nós perdemos muita gente, mas graças a Deus nós temos a vacina hoje, nós já temos um protocolo definido, mas a gente sabe que o organismo varia de pessoa para pessoa e acaba não funcionando 100%. Mas eu te diria que se nós compararmos a primeira pandemia, no caso da pandemia, o que aconteceu no primeiro momento, o que aconteceu no segundo e o que aconteceu depois das vacinas, você tem que ver que vacina é algo importante. Eu até fui envolvido numa polêmica agora que tentaram dizer que eu era contra a vacina, porque eu me pronunciei da seguinte forma na Assembleia. Na Assembleia eu disse assim: tem gente, todos nós pais amamos por demais os nossos filhos e nós queremos protegê-los sempre.
Tem gente que acha que protege vacinando. Eu sou um dos que acham que protege vacinando. Vacinei todos os meus filhos e me vacinei 3 vezes e vacinaria quantos fosse possível. Mas tem gente que acha que protege não vacinando. Não é verdade? Então, eu não posso engasgar o cara, não é obrigatório. Mas eu acho que eu protejo a minha família, os meus filhos vacinando. Está aqui, é só fazer um comparativo. Tem gente questionamento, vacina funciona ou não funciona? Eu acho que funciona. Está aqui, é só fazer o comparativo do que aconteceu antes do que aconteceu depois da vacina. Já mostram, né? Estudos já mostram. Vamos falar de 2022? Bora. Ano de eleição, como é que está aí o trabalho do deputado estadual Tony Medeiros? Vai continuar na Assembleia ou vai voltar para Parintins? Como é que está o pensamento hoje do... Seus planos e metas. Na realidade, eu vou trabalhar a reeleição. No início de uma conversa informal, eu falei para vocês que nós vivemos um outro momento hoje na Assembleia. Além dessa possibilidade de você articular, como eu articulei a interiorização da alta complexidade, da Universidade Rural e tantos outros projetos, eu hoje tenho uma certa autonomia como deputado estadual quando eu tenho as emendas impositivas. Antes, você não podia prometer nada. Quer dizer, não é nem prometer, é assumir compromissos. Tipo, eu queria aqui uma UBS na minha comunidade. Aí você disse, olha, eu vou lutar pela sua UBS. Tinha que andar literalmente com o pires na mão. Pires na mão, se humilhar para governo, para tentar fazer. Hoje não, quanto custa uma UBS? 700 mil reais, pega. Tá aqui, vai fazer a UBS lá. Hoje você tem essa possibilidade e eu te diria que isso me agrada muito, porque a emenda já diz, é impositiva, é lei, e aí o próprio governo, independente de você estar em situação e oposição, o governo é obrigado a repassar, e com isso você pode assumir compromissos e ajudar o Estado. Como nós viajamos o Estado todo, nós acabamos vendo problemas bem mais de perto do que o macro. A gente acaba atendendo aquela parte mais micro. Nessa mesma esteira ainda, falando sobre suas viagens, eu vi recentemente que São Gabriel da Cachoeira se tornou a capital dos povos indígenas, e são reflexos também dessa observação sua, dessa leitura de viajar pelos estados, acompanhar de perto a população, ver as necessidades. Eu estou sorrindo porque eu sou apaixonado pela causa indígena. Só mais uma pergunta em cima disso. Recentemente também foi publicado que a FUNAI, esse ano, na verdade, esses últimos anos, ela tem ficado bastante comprimida nos deveres com os povos indígenas e os seus deveres como entidade que protege essa população, né? Esse povo. Como você observa isso hoje, sendo que no mês passado, na verdade nessa semana ainda, né, foi determinada essa capital dos povos indígenas no Amazonas? Como você observa a atuação da FUNAI hoje? Eu sou um apaixonado pela causa indígena. Quando eu transformo através de uma lei, eu tenho a oportunidade. Na realidade, o município de São Gabriel da Cachoeira é um município atípico. Primeiro, ele tem 4 idiomas oficiais. Certo. Não é? Ele tem o tucano, ele tem o português, ele tem o nhengatu e tem... Vou já lembrar o quarto. Mas são 4 idiomas oficiais. 3 nativos, né? Sim, e o português. Ainda tem uma luta por uma outra língua. Me parece que é o Dessana, não estou lembrado direito aqui. Mas vamos lá. Você percebeu que a mídia nacional deu um olhar diferenciado? Ele saiu nos principais jornais do Brasil. Com isso, você acaba despertando para uma alternativa econômica que é um potencial gigantesco, que é o turismo. Eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, que perguntaram para ele assim,
qual o lugar mais bonito do mundo? Você que andou o mundo todo. Sabe o que ele respondeu, Márcio? Sem pestanejar, o Alto Rio Negro. E se vocês aqui já foram no Alto Rio Negro, vocês vão ver. São Gabriel. Santa Isabel do Rio Negro é a coisa mais linda do mundo. São Gabriel da Cachoeira, meu Deus. Santa Isabel, eu desembarquei uma época numa comunidade indígena. Em São Gabriel. Em Santa Isabel. Esse só é um projetinho. Esse ano nós vamos adiante, nós vamos discutir agora com os povos indígenas, porque eu vou muito além. Eu já elaborei uma lei não, são várias leis. Olha só, Márcio, como é interessante. Capital Estadual dos Povos Indígenas. Nós podemos explorar isso dentro do processo turístico e captar muito mais recursos para aquela região. Vamos para o segundo. Eu estou fazendo um pedido formal de desculpas do governo do estado do Amazonas aos povos indígenas pelos excessos cometidos durante o processo de colonização. Eu estou tornando, através de uma outra lei, obrigatório a história dos povos indígenas nos livros didáticos do estado do Amazonas. Eu também, num outro projeto, eu estou fazendo um pedido formal de desculpas ao povo Mura pela decretação da guerra do extermínio. Foi decretada contra os povos Mura a guerra do extermínio. Era para ter exterminado todas as tribos qual foi decretada a guerra do extermínio, por exemplo, praticamente desapareceram. Deputado, o senhor disse que vai tentar a reeleição. Sim. Vai permanecer no PSD? Nós precisamos avaliar esse momento político. Agora, os partidos, eles podem se juntar lá em cima. Cada estado tem uma realidade diferente, concorda comigo? Concordo. E na política você vai ter que ver aonde você vai se viabilizar. Eu sou do PSD, o presidente é o senador Omar Aziz, vou sentar com o senador Omar Aziz, conversar com ele, ver de que forma vai ser estruturado o PSD para que eu tenha a chance da reeleição. Essas conversas começam quando? Ontem. Então já começaram? Sim. Existem outros partidos aí, conversa, namorando? Eu preciso, assim, eu não posso te antecipar nada, mas eu tenho uma conversa bastante adiantada com o prefeito Davi. O prefeito Davi Almeida foi meu colega parlamentar, nós temos uma relação de amizade, de proximidade muito grande, tá? Mas eu não posso, sem antes sentar com o senador Omar, ver de que forma o PSD vai se estruturar para a próxima eleição, se é possível viabilizar ou não a eleição de deputados estaduais dentro da estrutura a ser montada, e aí sim, eu aprendi que não se fecha as portas em lugar nenhum. O Avante é uma possibilidade. Sim, eu te diria que eu estou sendo muito verdadeiro em te dizer que hoje o Avante é uma possibilidade. Uma das estratégias do PSD hoje, de forma até nacional, é colocar nomes nas disputas de cargos, dos cargos principais, né, dos majoritários. Marcelo Ramos já foi para o PSD também. Como é que o senhor vê essa movimentação do PSD montando esse blocão que a gente tinha até comentado, um blocão de nomes fortes para chegar e disputar os cargos principais, os cargos majoritários nessa eleição? O PSD é um dos grandes partidos desse Brasil, do nosso país. E realmente é comandado pelo senador Omar, que é muito habilidoso. Você tem que reconhecer que ele é muito habilidoso politicamente. Bem articulado. Bem articulado politicamente. Por isso que eu falei para você, eu preciso saber qual é o projeto do PSD nesse momento para o Amazonas. Porque tudo depende ainda das federações, concorda comigo? Sim. Ontem eu conversei com ele, através de ligação com o senador Omar, e a gente levou essa questão para ele em relação aos planos para 2022. E ele realmente falou que tem conversado com a bancada do Amazonas em cima disso. Para você hoje, é possível que o PSD esteja aberto às federações que na última semana foram passadas aí pelo TSE? O partido está aberto a essa possibilidade de estar em chapa com outro?
e ficar por 4 anos após as eleições, porque não vai ser só para eleger, né, hoje cargos majoritários. Não. É 4 anos continuando, dividindo um só fundo, um só tempo de tela. Olha, nós temos uma coisa assim muito interessante. É que as federações elas vão fechar antes, ela vai fechar antes do fechamento da tua possibilidade de mobilidade, de você trocar de partido. As janelas eleitorais. Então, as janelas partidárias. Antes da janela fechar, você já sabe a questão das federações, se acontecer ou não. Então, essa possibilidade viabiliza sim uma avaliação muito melhor do que virá acontecer. Deputado, a gente está com 1 hora já de podcast, o tempo passa muito Parece. rápido, tem muito assunto aqui para a gente conversar e eu quero até já de antemão aqui antecipar um próximo convite, um outro convite para o senhor estar aqui com a gente. Eu fico feliz. Para Muito conversar, obrigado porque pela o papo foi muito oportunidade. agradável, muito bom e quero lhe agradecer, viu, ter aceito o nosso convite. A gente estava conversando com a assessoria há algum tempo, inclusive através do João Marcos, né, que gerou essa possibilidade. Então, quero lhe agradecer muito pela presença e já deixar aqui um convite para o senhor para que volte aqui para a gente conversar sobre outros assuntos de suma relevância para a sociedade. Márcio, eu que lhe agradeço ao Jonas, o homem da baleia, né? Agradeço ao Jonas. É assim, a minha mãe dizia uma coisa muito legal. Se você não quer ser incomodado, não se meta em política. Entendeu? Mas se também você não tiver a oportunidade de mostrar as suas ações, o seu trabalho, a sua prestação de contas de mandato, fica complicado. Eu é que me sinto orgulhoso de poder fazer parte desse momento aqui, juntamente com vocês, com toda a equipe, porque também não são só vocês, tem mais aqui. Tem toda uma equipe. Tem o aqui. Lucas, aqui, É o Rambo. O Rambo, É. tem o Muralha lá fora. Tem o que joga Muralha, lá tem fora. Tem o... Quem mais está falando? Felipe, Tem a Camila, tem Larice, tem Patrícia, Larissa, Patrícia. tem a dona Rosângela que faz o nosso Rosângela. café aqui todos os dias. Então, na realidade, é muita gente muita trabalhando. gente. Queria agradecer, me colocar à disposição. Aquilo que eu puder ser útil para ajudar, para contribuir. Pode parecer, às vezes, coisas simples, mas que possa transformar a vida das pessoas, que possa realmente ser útil. Eu, quando me propus a ser candidato, é porque eu gosto de servir, né? Tem aquele ditado que diz que quem não gosta de servir não presta para ser servido, né? Então eu quero agradecer do fundo do coração, me colocar à disposição, e eu não fujo da raia não. Gosta do papo reto. Pode, meu irmão, pode vir do jeito que vier. E a Agência Brasil de Notícias está à disposição aqui para divulgar as ações de relevância para a sociedade. Fique bem à vontade para compartilhar e divulgar as suas ações, deputado, que beneficiam sempre a sociedade. Eu que agradeço a Agência Brasil de Notícias. Mais uma vez, do fundo do coração, muito obrigado. Jonas, mais uma vez, muito obrigado aqui por dividir o Eu podcast agradeço comigo. a oportunidade do fundo do coração. É sempre bom estar em diálogo com personagens da política pública, falando sobre políticas públicas. E a você que acompanhou o podcast até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Terça-feira que vem tem mais podcast Papo Reto. Acompanhem as nossas redes sociais, o nosso site www.agenciabrasildenotícias.com.br. Lá você vai ficar sempre bem informado com as principais notícias do dia, do Brasil, do mundo e da sua região, aqui no caso, do nosso Amazonas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente?
As pessoas às vezes me perguntam, Michael, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.